De todo o Brasil, imagens para você do estádio do Maracanã. Vamos acompanhar a grande final do Campeonato Brasileiro de 1980. Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo com Raul, Toninho, Manguito, Marinho e Júnior, Andrade, Paulo César Carpegiani, Zico, Tita Nunes e Júlio César. O técnico era Cláudio Coutinho. O Atlético Mineiro com João Leite, Orlando, Osmar, Luizinho e Jorge Valença. Chicão, Toninho Cerezo, Palinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder. O técnico era Procópio. Árbitro da partida, José de Assis Aragão. Aí a escalação do Flamengo. Confirmando Raul, Toninho, Manguito, Marinho Júnior, Carpegiani, Andrade, Zico, Tita Nunes e Júlio César. Fábio Sormani, vamos acompanhar aí a grande final de 1980 do Campeonato Brasileiro e o amigo assinante do Band Esportes podendo acompanhar uma grande partida, o cartão amarelo para o Tita já merecido, e aí você já aproveita e já comenta as duas. Sormani. Um abraço, Dudu, um abraço também para o amigo assinante do Band Esportes. Olha, essa foi uma das finais mais empolgantes de Campeonato Brasileiro. O amigo do Band Esportes vai ver por quê. E a gente tá vendo agora aí a escalação do Atlético Mineiro. Vai, Dudu, fica com você a escalação. João Leite, Orlando, Osmar, Luizinho e Jorge Valença. Chicão, Toninho Cerezo, Palinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder. O técnico Procópio Cardoso, e a gente pôde ver aí que vários ex-craques da seleção brasileira estão em campo. O jogo foi, repito, emocionante, uma das melhores finais da história do Campeonato Brasileiro. Não dá para desgrudar o olho da tela, porque se desgrudar vai perder lance importante. Olha o Éder, tinha uma pancada no pé esquerdo. O estádio do Maracanã, que recebeu um público, Sormani, de 154.355 pagantes. Era gente para dedéu, como se diz, né, Dudu? E a renda na época, cruzeiros, cruzados na época, olha, eu já nem me lembro mais, né? 19.726.210 cruzeiros ou cruzados. Agora eu até peço desculpas, eu não lembro. Olha a chegada do Atlético. Trabalho do Palinha, batendo pro gol e a bola passando à direita do gol do Raul. A gente começa a reviver, né, Alé? Reinaldo, que jogou a Copa de 78, tocando pro Palinha, que jogou no Corinthians, participou daquele time do Corinthians, foi campeão paulista em 77, acabando com aquele jejum de 23 anos de títulos do Corinthians. São vários os ex-grandes jogadores. Olha o Raul Plasman, né? Para mim, um dos maiores goleiros, talvez o maior goleiro da história do Flamengo. Trabalha ali pela esquerda, você se lembra dele? O Júnior. Aí o toque com o Zico. A falta do Chicão Bigode para cima do Zico. Carpegiani, cabeludo, comandava esse meio campo do Internacional, do Flamengo, ele que começou no Internacional, né, Dudu? E era um meio campo extraordinário, né? Carpegiani, Andrade, Adílio, tinha o Zico também. Nossa senhora, o torcedor do Flamengo deve ver esse time aí, lembrar do que tem hoje. É verdade. Zero Flamengo, 0 Atlético Mineiro. Final do Campeonato Brasileiro de 1980. Estádio do Maracanã. Tivemos a oportunidade de fazer a despedida do Zico. E a maioria desses jogadores que jogaram em 1980 jogaram na despedida do Zico, que foi em 1990. Exatamente. A gente tem a oportunidade de reprisar aqui no Band Esportes, né? Os nossos clássicos do Band Esportes, e o amigo assinante pôde rever, né? Agora isso aí é o que aconteceu na época, né? Olha, os jogadores estão no auge da carreira. Olha o Nunes.
Carpegiani. Júlio César. Esse Júlio César, o apelido dele era Uri Geller. Você lembra daquele? Aquele mágico. Não era bem mágico, não era. Filhos Unanis, né? Não era, acho que era paranormal, eu não lembro exatamente. E fazia... Eu não me ligo nessas coisas e peço entortava desculpa, faca. Colher, faca, garfo. Ele entortava todo mundo, porque ele driblava muito. E o apelido do Júlio César era Uri Geller. Olha o Toninho. Bola para a corrida do Marinho. Beleza, o toque pro Tita. Aí chegou o Chicão ali para fazer o corte. Chicão que teve uma passagem longa também pelo São Paulo, né? O Chicão fez a carreira dele praticamente no São Paulo, né? Jogou no Atlético, depois do Atlético ele jogou no Santos também. Mas a carreira do Chicão está ligadíssima ao São Paulo. Não tem a menor dúvida disso. E, inclusive, em 77, quando o São Paulo foi campeão brasileiro em cima do Atlético Mineiro, ele fazia parte do time São Paulo. No gol do Atlético Mineiro, João Leite. Outro grande goleiro. Teve uma passagem rápida pela seleção brasileira, João Leite. Mas não era do nível do Raul, mas era um bom goleiro, sem dúvida que sim. Adiantou demais essa bola. Olha o Zico. E agora é hora de puxar o contra-ataque para o Flamengo. Zico. Que bolão na frente para o Nunes. Olha o gol. Gol do Flamengo. Nunes. Num contra-ataque mortal. Olha o Zico. Falou, toma, faz. Na saída do João Leite. E o Flamengo fazia 1-0, 7 minutos do primeiro tempo. E que bola do Galinho, hein? Agora tudo errado com o Orlando, né? Esse é o Osmar Guarnelli. É o zagueiro central, Dudu. Ele comete o erro e exatamente na posição dele, olha lá, o Orlando é esse que vem na cobertura. E o Luizinho, que jogou na seleção brasileira de 82, era o quarto zagueiro, tentou cobrir também, não conseguiu. Para mim o João Leite saiu de maneira equivocada, né? Ele podia ter esperado um pouquinho mais. Olha lá o toque, tá vendo? Ó, Luizinho, entre o Luizinho e o Orlando. E o João Leite tentando, no desespero, fazer o corte, mas não conseguiu. 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético, que vem aí. O Reinaldo bateu pro gol. Gol! Reinaldo, 1 minuto depois do gol do Flamengo, empata o Atlético. 1 para o Flamengo, 1 também para o Atlético Mineiro, final do Campeonato Brasileiro de 1980. E o troco foi ali, hein? Claro, para aquela ducha de água fria para cima do torcedor do Flamengo. A jogada começa com o Cerezo pelo lado esquerdo, né? Faz o cruzamento. O Reinaldo, que costumava driblar os adversários num espaço exíguo, né? Pequenininho, em cima de um lenço, como se costumava dizer, né? O Reinaldo dribla o adversário em cima de um lenço. E foi exatamente isso que aconteceu nessa jogada. Driblou bem o Marinho, chutou, sem chance para o goleiro Raul Plaza. E ali o Nunes não deixou barato, hein? Que belo pega, hein, Sormani? Do Chicão. Até meu filho tem 3 anos de idade. Trabalho do Júnior. Aí o Júlio César lá na esquerda. Consegue fazer o cruzamento muito forte. Como aperta ali o Tita. Outro carrinho do Tita, hein? Já é o segundo, ele já está com o amarelo.
E já deu para ver aí, né? Olha o Reinaldo. Toque para o Toninho Cerezo. Acabou marcando uma falta em cima do Reinaldo. Uma obstrução. Um para o Flamengo, também para o Atlético Mineiro. Aí o trabalho do Toninho. Você, amigo assinante do Band Esportes, acompanhando a grande final do Campeonato Brasileiro de 1980. E é claro, se passaram 23 anos, não tínhamos o digital igual temos hoje, então algumas fitas, claro, que vão sofrendo com o tempo, não é verdade, Sr. Mani? É, mas o que vale aí é o registro, né? Esse documento histórico que o Band Esportes está aí dando de presente para o amigo assinante, né? Um jogo maravilhoso, inesquecível na final do Brasileiro, mas é uma pena, né? Que a gente não tenha qualidade da imagem, né? Mas alguns trechos apenas, né? Acabou saindo com bola e tudo o Toninho. Tiro de meta para o Atlético Mineiro. Que fez o seu gol 1 minuto após ter tomado o primeiro do Flamengo. Porque senão já imaginou a torcida ia ficar Mengo na cabeça dos jogadores do Atlético Mineiro. É, porque a torcida do Flamengo nessa época no Maracanã era de fato um 12º jogador. E o Atlético inibiu logo de cara qualquer iniciativa vinda da arquibancada, né, fazendo gol em seguida. Os auxiliares eram Carlos Martins e Romualdo Arfilho. Carlos Sérgio Rosa Martins, gaúcho, e o Romualdo e o Aragão, 2 árbitros de São Paulo. Aí o Éder, trabalhando com o Reinaldo. Marcação do Marinho, chegou o Toninho. Ele não marcou a falta em cima do Reinaldo, que ficou pedindo. Aí o Éder. Tinha um canhão também, né? Ele, Nelinho, Rivelino. Batia com muita facilidade na bola. Agora não foi feliz, mas o Éder começou no América Mineiro, foi para o Grêmio de Porto Alegre e depois foi trocado pelo Paulo Isidoro. Foi uma troca pau a pau. O Atlético deu o Paulo Isidoro para o Grêmio e o Grêmio deu o Éder para o Atlético Mineiro. Na época tinha, né? Ponta esquerda e ponta direita. E o pessoal batia também. E eu ia dizer isso agora. Marinho chegou ali. Esse aí, esse pegou aí o número 3 do Flamengo, o Manguito, que aliás participou dessa decisão porque o titular, o Rondinelli, estava suspenso, não pôde jogar. E foi também uma boa aí pro Atlético na época, né? Porque o Rondinelli, o deus da raça, idolatrado até hoje pela torcida do Flamengo, não ficando de fora, seria um handicap importante favorável ao Atlético Mineiro. É verdade. A zaga do Flamengo, que era o Manguito e o Marinho. Os dois que chegavam realmente muito justos, né? E a base da seleção de 1982 para a Copa do Mundo da Espanha era o Luizinho, né? Número 3 do Atlético Mineiro, que na seleção jogava 4-4 e o Oscar jogava 4-3. E se eu não me engano, o Marinho chegou aí na reserva. Lateral esquerdo? Ou não, o Marinho. Não, zagueiro? Não. O zagueiro reserva era o Juninho, da Ponte Preta, que jogou no Corinthians. Olha o Éder. É que a bola caiu no pé direito dele, por isso que ele acabou dando uma segurada e tentou bater por cobertura do gol do Raul. Nós falávamos sobre a seleção de 82. E o zagueiro, perdão, o outro zagueiro reserva era o Edinho, né? Era o Juninho e Edinho. E os titulares, como você lembrou, o Oscar, o São Paulo e o Luizinho.
A falta do Toninho Cerezo em cima do Júlio César. É o levantamento do Júlio César, buscava o Nunes, o toque de cabeça. E aí Jorge Valença. Mais uma vez, ó, bola quicou na frente do zagueiro do Atlético Mineiro. A geralzona lá no fundo, ó. Na época a FIFA permitia, né, o torcedor em pé, hoje não mais. São as gerais, né, do Mineirão, do Maracanã principalmente não tem ninguém, né? Fica completamente vazia. A gente viu, inclusive a gente mostrou aqui uma final da Taça Guanabara de 96, uma geral desocupada, né? Impressionante o que tinha de gente, 154.355 pessoas. Aliás, Dudu, esse foi o recorde de público nesse campeonato brasileiro, né? Um campeonato que teve 306 jogos, onde foram marcados 825 gols. Teve uma média de 2,7 gols por jogo. E esse foi o maior público, 154.355 pagantes. 44 equipes disputaram o campeonato desta época. Além de Flamengo e Atlético Mineiro, que estão fazendo aí a final, não vamos contar como é que acabou, quem não lembra vai assistir. O Corinthians ficou em terceiro, Internacional em quarto, Coritiba em quinto, Grêmio em sexto, Santos em sétimo, Vasco em oitavo, São Paulo em nono e o Cruzeiro ficou em décimo. Os 10 primeiros foram esses. O gol do Flamengo foi marcado aos 7 minutos pelo Nunes. O Reinaldo marcou um minuto depois para o Atlético Mineiro. Olha o Zico. Carpegiani. Éder. Bola para a corrida do Palinha. Apertou ali o Reinaldo. Que não é o Palinha que veio a ser campeão mundial pelo São Paulo, hein? Você, amigo assinante, é o Palinha, é o primeiro, né? É o número 1. Exato, 2 mineiros, mas esse Palinha aí é o primeiro. O Palinha do São Paulo é outro, né? Nada a ver. Esse Palinha jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Cruzeiro. Aliás, ele começou no Cruzeiro, foi campeão da Libertadores em 76. O Cruzeiro tinha um time notável, com o Jairzinho Furacão, fazendo uma dupla diária com o Palinha. Olha a enfiada de bola do Toninho Cerezo para a corrida do Reinaldo. A cobertura foi do Manguito. E o Raul sai jogando ali com o Toninho. Você sabe que falando em Jairzinho Furacão, tem muito pouca gente sabe disso. Então, por exemplo, o Jairzinho, já em final de carreira, jogou no Noroeste de Bauru, né? E muito pouca gente sabe disso. O Luizinho Cambalhota, quem é de Bauru, né? Quem é de Bauru sabe. O Luizinho Cambalhota, irmão do César Lemos, Luizinho Tombo, né? Irmão do Caio Cambalhota e do César Maluco, né? Jogou na Ferroviária de Araraquara. Pouca gente sabe disso. Todo mundo liga a carreira dele ao América, ao Palmeiras e ao Flamengo. Mas o Luizinho jogou também no interior de São Paulo, na Ferroviária de Araraquara. E pouca gente sabe disso. Uma coisa interessante também, senhor Marinho, para o amigo assinante do Band Esportes acompanhar conosco, algumas mudanças da regra do futebol de 1980 para cá. Por exemplo, trazar a bola para o goleiro podia, hoje não pode. Não pode mais. Sobrepasso antes tinha no goleiro, hoje não tem mais. Hoje o goleiro tem 6 segundos para repor a bola. E 3 alterações hoje. Antigamente, só 2 alterações por equipe. Eram 2 mais o goleiro, né? Não, 2, contando o goleiro também. Depois passaram para 3. E aí o Toninho Cerezo com as meias arriadas. E hoje em dia não pode mais também.
Se você quiser arriar a meia até a altura ali da canela, se você tiver com a caneleira, até pode, né? Mas a caneleira hoje é parte obrigatória. Obrigatória do fardamento de um time de futebol. Toninho Cerezo. Éder. Bola no meio, buscava o Palinha. Sai jogando o Zico. Já se mandou o Júnior pela esquerda e a bola para ele. Vai chegar lá, ó. Sempre desarmando tudo, Chicão. Antes era uma bola só. Lá e uma bola aqui embaixo com o Mesário, né? Só. Mas teve uma época que também tinha várias bolas em jogo. Aí a FIFA achou que não, que isso aí tinha diferença de bola para bola. Então instituiu que apenas uma bola poderia ficar em jogo. Aí aqui em São Paulo, o Fará determinou a volta de mais bolas, né? Isso aí deu uma dinâmica maior ao jogo. Carrinho do Toninho Cerezo. Volta em cima do Zico. E José de Assis Aragão dando uma bronca no Toninho Cerezo. Tomando cartão amarelo. Ali o Zico, o Júnior para fazer a cobrança. Ao lado dele o Andrade. Ele faz o levantamento na grande área. Toque de cabeça. Olha só do Marinho. E a bola chegou a tocar ali no suporte que segura a rede ou no travessão. Vamos acompanhar. Que impulsão, hein? Marcado a distância. Hoje em dia, pegou no suporte, né? Por fora. E hoje em dia você não vê mais isso, né? Eu acho que não foi escanteio, não. Só ele estava lá no 14º andar. Cabeçou com muita folga, com muita vantagem. Né? Aí a saída de João Leite. E ainda assim a falta em cima do goleiro. Esse foi o segundo jogo, né? Porque a primeira partida aconteceu no Mineirão. Essa partida ela foi no dia 1º de junho de 1980. E a partida anterior foi no dia 28 de maio, claro, também de 1980 no Mineirão. E lá naquela época, Dudu, olha o problema aí do Aragão e do João Leite, né? Aragão já pegando no pé do João Leite. Naquela época, 90.028 pagantes foi o público do Mineirão. E o Atlético ganhou por 1-0 do Flamengo. E o gol foi marcado pelo Reinaldo aos 10 minutos do segundo tempo. Mas o Flamengo jogava pela vitória e se terminasse aí com a vantagem de uma vitória de um gol, ele seria o campeão, 1-0, agora já não dá mais, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, por aí vai. Tinha uma campanha superior ao do Atlético na fase de classificação. Olha o Zico fazendo fila. E o último a desarmar ali foi o Toninho Cerezo. Éder. Mete uma rosca aqui, buscava o Reinaldo. E a pressão do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. Tita. Zico. O Chicão. Olha ele aí, ó. Companheiros na seleção de 78, né? E olha, até agora certinho, em todas as faltas, o Aragão dando cartão amarelo. Quem ajeita a bola ali é Tita. Olha só a distância que toma o Tita, hein? Vai direto para a barreira. Andrade. Toninho. De novo Toninho, corte de cabeça do Chicão. Andrade. Júnior. Júlio César. De novo o levantamento. Buscava o Nunes. Olha o chapéu do Tita, abusado, hein? E agora tome contra-ataque para o Atlético Mineiro. Aí o Éder. Passe completamente errado, o passe do Éder.
De graça, dá para o Júnior. Olha o Zico. Nossa Chicão. Senhora. O espírito saiu fora do corpo do Chicão agora. Passou lotado. Júlio César. João Leite, a bola passa por ele, só que não tinha ninguém do Flamengo. Aí o Éder. Hoje em dia, você vê poucas entradas, pessoas chegando seca desse jeito, né? Quando chega, já chega sabendo que se não der pegar a bola, o jogador fica, né? O futebol hoje é muito mais faltoso, o contato é muito maior, né? Muito mais físico do que era antigamente, né? O Osmar se contundido no lance aí, mas Dudu, eu falo daquele jogo anterior, né? Que o Atlético venceu por 1-0. O Atlético jogou com o João Leite, o Orlando também, Osmar Guarnelli, Luizinho e Jorge Valença, o mesmo time. Chicão, Toninho Cerezo, Palinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder, o mesmo time. O Flamengo foi um time diferente. Raul, Carlos Alberto foi o lateral direito, e não o Toninho. Rondinelli jogou. O Marinho e o Júnior. Meio campo, o Andrade, Carpegiani, Tita e o Reinaldo. Na frente, o Nunes e o Carlos Henrique. O Zico não participou desse jogo, né? Não participou. Esse Carlos Henrique aí que aparece aqui é um jogador muito rápido, que inclusive jogou no Palmeiras também. Aí a falta para o Flamengo. De novo o Júlio César faz o toque do lado para o Júnior, pé direito na bola, João Leite. E não era o pé bom do Júnior. Veja só. Ó, a bola teve o desvio, hein? Teve o desvio e o tapinha de gato do João Leite. Aliás, a impressão que deu que ele tinha pego ali com o outro pé, não, mas foi com o pé bom, com o pé direito. Que defesaça do João Leite. De novo o Júnior. Chamou a falta. Toninho, Cerezo e Marinho. O Flamengo não abafa nesse momento do jogo, né? O Atlético aí jogando pelo empate, porque, repito, na partida anterior tinha vencido o jogo por 1-0 no Mineirão. E esse jogo era o jogo que o Júnior gostava, né? O Flamengo todo à frente e ele à vontade para poder atacar. Que passe pro Tita, hein? Que passe pro Tita! Acho que ele marcou a mão do Tita. Marcou. Assim. Nas semifinais, Dudu, o time do Atlético passou pelo Internacional. O primeiro jogo foi no Mineirão. Houve um empate em 1-1. Mas no jogo em Porto Alegre, quando todo mundo imaginava que o Internacional pudesse chegar à final, o Atlético foi lá e ganhou por 3-0. 3-0. Nesse jogo dos 3-0, o Falcão não jogou. O Falcão jogou lá no jogo de Belo Horizonte. O Internacional naquela partida jogou com Gasperim, Carlos Alberto Barbosa, Mauro Pastor, Mauro Galvão, que é o técnico do Vasco hoje, e o Cláudio Mineiro, que chegou a jogar até no Corinthians. Batista, jogou na seleção brasileira, Falcão e Cléo. Na frente o Jair, Adilson e o Mário Sérgio, nosso ex-companheiro aqui de Bandeirantes. Mário Sérgio Pontes de Paiva. E no jogo da volta lá em Porto Alegre, o Internacional jogou com o Gasperim, Carlos Alberto Barbosa, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, defesa mesmo. Batista, Cléo, Toninho. Na frente, Jair, Adilson e Mário Sérgio. O Falcão não participou do segundo jogo. E o Atlético Mineiro, nessa partida de 1-1 lá do jogo de Belo Horizonte, o goleiro era o Celso Cajuru, que não tem nada a ver com o nosso Cajuru aqui da Bandeirantes. Celso Cajuru foi o goleiro, Orlando Silvestre foi o zagueiro, Luizinho e Marcos Vinícius. Marcos Vinícius jogando na lateral esquerda. Chicão, Toninho, Cerezo, Palinha. Na frente, Pedrinho, Reinaldo e Éder. Né? No outro jogo, o Atlético também. Aí já tinha com o João Leite. Né? João Leite, Orlando Silvestre, Luizinho e Jorge Valença. Chicão, Cerezo, Palinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder. Entrou o Ângelo também. Algumas alterações já foram. Chico Espina participou também desse jogo no Internacional. Chico Espina, que também jogou no Noroeste de Bauru. Esse aí foram os dois confrontos, né, com a vitória inesperada do Atlético Mineiro diante do Internacional.
que o Internacional tinha sido campeão no ano anterior, em 79, de maneira invicta. Mas é bom lembrar também que de São Paulo, só o Palmeiras, o time grande, participou daquele campeonato de 79. Porque o Campeonato Paulista encavalou, teve problemas e tal, foi muito longo. E aí deram prioridade. O de 78 foi disputado, decidido só em 79. Então, só o Palmeiras representou dos times grandes o estado de São Paulo. Aí várias equipes do interior participaram também. Éder com o Jorge Valença. E aí o Toninho sai jogando com o Zico. Deixou ali com o Carpegiani. Andrade. E aí Júnior. Corte do Chicão. Toninho Cerezo. Que bolão, hein? Que bolão pro Reinaldo. Não tem ninguém para ele passar. E aí o chute para fora à esquerda do gol do Raul. Mas o Marinho chegou na hora, hein? Fez o corte certinho na hora, olha. Completamente nas costas do Júnior. Esse era o problema do Júnior, né? Como lateral. Ele com a bola nos pés, extraordinário. Mas na marcação deixava a desejar. Mas ele, perdão, não foi o Marinho, não. Foi ele mesmo. Foi o próprio Júnior que conseguiu fazer o desvio. Tita. (33 do primeiro tempo). Um para o Flamengo, um também para o Atlético Mineiro. Final do Campeonato Brasileiro de 1980. Você, amigo assinante do Band Esportes, podendo relembrar conosco essa grande partida. Andrade. Olha como chegava o Cerezo. Nunes. Levantamento, João Leite. Tranquilidade para ele. Já o Flamengo na semifinal passou pelo Coritiba. No primeiro jogo foi em Curitiba, o Flamengo ganhou por 2-0. Os gols ambos do Zico, 24 do primeiro tempo, 14 do segundo. No jogo da volta, no Maracanã, 4-3 para a equipe do Flamengo. Um jogaço também. Tadei fez 1-0 pro Coritiba aos 20 do primeiro tempo. O Aladim fez 2-0 aos 29. O Nunes fez 2-1 aos 32. O Nunes empatou aos 36. Carlos Alberto fez 3-2 para o Flamengo já no segundo, aos 39 do primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, o Anselmo fez 4-2 para o Flamengo e o Luiz Freire fez aos 44, 4-3 para o Coritiba. Um jogaço, 7 gols, é sempre jogo bom, né? Sem dúvida. Daqui a pouco a gente fala do time do Coritiba. Esse o pessoal do Paraná que nos assiste, vê se lembra um pouquinho. O técnico do Coritiba era o Mário Juliato. E lembrando que o técnico do Internacional era o Eno Andrade, né, nesse confronto contra o Atlético Mineiro. Tita. A briga dele com o Luizinho. Melhor para o Luizinho. E a falta do Tita, mais uma. Agora foi em cima do Toninho Cerezo. Um para o Flamengo, um também para o Atlético Mineiro. Passe errado do Éder. Olha o Chicão. Deu uma falta para o Flamengo. O que fez ali o Luizinho? Deve ter reclamado uma falta técnica aí, né, como se diz, né? Nervos à flor da pele, Dudu. Ah, com certeza. Quase 155 mil pessoas no Maracanã. Não é fácil, não. E nessa época também os clubes não tinham nenhum parceiro, né? Não. Tinha nada aí, se sustentava, né? Bola batida do Manguito direto para fora. Dudu, vamos falar do Coritiba, do Mário Juliato. Moreira, Gilson Paulinho, Eduardo, Taborda, que jogou no Corinthians, e Dionísio. Almir, que passou pelo São Paulo. Freitas, jogou no Palmeiras. Wilson Tadei, também jogou no São Paulo. João Carlos, Escurinho, ex-internacional de Porto Alegre. E o Aradim, que jogou no Bangu, jogou no Corinthians. Esse foi o time que perdeu por 2-0 em Curitiba. O time do Maracanã: Moreira, Wilson, lateral direito, chegou a jogar no Grêmio. Gardel, Eduardo e Gilson Paulinho. Almir, Luiz Freire, Wilson Tadei, Leomir, Escurinho e Aladim. Esse aí era o time do Coritiba.
Nós dizíamos aqui que era apenas a bola do jogo e mais uma que ficava com o mesário. Você viu ali o Gandula indo pescar a bola no fosso. Isso aí o jogo parava, né? Éder em cima do corpo do Toninho. Dois ex-jogadores da seleção, né? O Toninho participou do Mundial de 78 e o Éder jogou 82, né? Olha o passe do Jorge Valença. De graça. O Carpegiani também de graça, hein? De graça para o Éder. Arriscou para o gol. E toda a pressão do Flamengo, né? O Atlético Mineiro sempre jogando lá atrás, tentando partir para o contra-ataque. E a gente vai ver muito, né? E está vendo, né? O Éder marcando o Toninho. Essa era uma característica do jogador. Para a época, não era muito comum. O Éder era muito solidário, era um jogador de grupo, de coletivo, jogava muito com a bola nos pés, mas quando não tinha a posse de bola, ele marcava muito o lateral. Aliás, isso o tornou titular na Copa de 82, porque o titular nas eliminatórias, inclusive no Mundialito disputado no Uruguai, quando o Brasil ganhou e bateu a Alemanha. Aliás, o Brasil perdeu, acho que perdeu a final para o Uruguai, mas ganhou da Alemanha de 4-1. O titular era o Zé Sérgio. Na reta final, o Éder tomou a posição dele. Zé Sérgio, jogador do São Paulo. Olha só, tentou ali o Júnior por trás da zaga. Era um ótimo ponto esquerda, né? Zé Sérgio. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele, inclusive, participou da equipe do Santos naquela troca envolvendo o Pita, né? O São Paulo deu para o Santos o Humberto, meio campo que veio da Ponte Preta, mais o Zé Sérgio. O Santos cedeu o Pita para o São Paulo. Desarme de Jorge Valença. Ainda ele. Hoje em dia é difícil você ver um lateral esquerdo destro, né? Muito, 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 muito difícil. Esse menino do Curitiba, acho que é Adriano, ele é destro. Mas é muito raro você ver um lateral esquerdo destro. Antigamente você via muito, né? Aí no jogo mesmo, Jorge Valença, ex-jogador do Bahia, inclusive, e o Júnior. Os dois laterais esquerdos, destro, né? Manguito. Andrade. Um Flamengo, um Atlético Mineiro. Veio pegar a bola aqui o Nunes. E toma cartão amarelo. Nunes, que começou no Santa Cruz, pernambucano. Aliás, acho que ele é alagoano ou sergipano. Na verdade, ele não é pernambucano, não. Mas começou no Santa Cruz e teve um jogo do Santa Cruz com o Palmeiras no Pacaembu, década de 70, meados da década de 70. O Santa Cruz ganhou do Palmeiras de 3-1 ou 3-0. O Palmeiras tinha um timaço, Leão, Eurico, já era aquele time, Luiz Pereira e tudo mais, né? E o Santa Cruz enfiou 3-1 no Palmeiras e o Nunes deve ter feito 2 ou 3 gols. Aquilo aí, o Nunes começou a se projetar naquela época. Aí ele foi pro Flamengo. Desarme do Tita. Aí o Nunes. Sai aqui da direita, vai lá para a esquerda. O Nunes encara a marcação do Osmar. Chegou ali o Palinha empurrando o Nunes. E o tempo ia passando, o empate. Era um resultado legal para o Atlético Mineiro. Já estávamos com 40 minutos do primeiro tempo. Aí Jorge Valença, Chicão. Reinaldo. Da briga com o Toninho, melhor o Toninho. O Reinaldo era um grande jogador, viu, Dudu? Jogava muita bola, tinha facilidade para driblar. Eu falei isso a respeito dele no primeiro gol. Mas só que infelizmente ele teve uma série de contusões no joelho.
E naquela época não se tinha os recursos de hoje, ele não teve recuperações adequadas e teve uma carreira curta em função disso. Até mesmo no Mundial de 78 na Argentina, ele começou muito mal e na época dizia-se que houve uma interferência muito grande. O Heleno Nunes, que era o presidente da CBF, pedindo a inclusão, a escalação do Roberto Dinamite no lugar do Reinaldo. E o Cláudio Coutinho, que era o técnico da seleção brasileira, fez isso, ele tirou o Reinaldo e colocou o Dinamite. Olha só, dá um tapa na bola. João Leite. E completa Jorge Valença. Ninguém, ó. Somente ali na frente o Reinaldo. Toninho. Deixou passar Andrade. Aí o Júnior. Mais um levantamento. E agora de graça para o João Leite. Você viu o posicionamento do Júnior? Onde é que ele estava? Lá no meio campo. Difícil você ver o Júnior fazer uma jogada assim de fundo, né? Olha que bola nas costas. De novo nas costas do Júnior. Ele acabou pisando no Palinha. Foi sem querer, né? A gente que conhece bem o Júnior sabe, o Júnior não fazia isso. Isso aí era coisa para brucutu. O Júnior era um craque, pisou sem querer. Tava tropeçando lá. A falta foi para cartão amarelo, sem dúvida alguma. Mas não houve intenção, a meu ver, pelo menos, né? Na minha opinião, não houve intenção de pisar. Mas que pisou, pisou. Não tem a menor dúvida disso. Levanta a camisa ali o Palinha, mostrando para o José de Assis Aragão que ele foi pisado pelo Júnior. Mas não foi proposital, não. Quem ajeita a bola é o Éder. Ele reclama da posição da barreira. Aí tenta por cobertura. Tranquilidade ali para Raul. Está jogando com Júlio César. Desarme por baixo do Toninho Cerezo. Chega Júnior, Chicão. Aí lá recuo, atrás, né? Você falou, o goleiro vai pegar com a mão. No caso nem pegou, né? Mas podia naquela época. Marcou uma falta ali fora do lance de bola o Aragão. E ali com o Éder, né? Uma reclamação provavelmente. Tita. Aí do Tita faz a proteção. Deu a falta do Jorge Valença. Nós tínhamos o bandeira vermelha e a bandeira amarela. Hoje já não é mais assim, né? Quadriculado, né? Vermelho e amarelo. Né? E esse é o gaúcho, Carlos Sérgio Rosa Martins. Levantamento do Toninho. João Leite soltou. Júnior em cima do Palinha. Aí do Júnior. Sobrou pro Zico. Gol! Do Flamengo. Zico. 44 minutos do primeiro tempo. Acabou soltando o goleiro do Atlético Mineiro, João Leite, na sobra com o Júnior. Ele precisou duas vezes. Que sorte, hein? Que sorte do Zico. 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético, Sormani. Olha, eu diria que o Zico pressentiu que a bola não iria entrar, fez o domínio, o João Leite já estava caído, né? Porque ele iria fazer defesa naquele chute do Júnior. E aí o Zico fez o arremate sem chance nenhuma de defesa para o goleiro do Atlético. E não houve falta no João Leite, não. Muito bem o Aragão no lance. O goleiro pode ser tocado desde que o jogador que venha disputar a bola com ele tenha intenção de fazer o cabeceio, né? Então, perfeito o Aragão nesse lance. Gol legítimo. Aos 44 do primeiro tempo. Olha, ó, os dois se pegando ali, ó, o Chicão. Chicão e o Júnior. Já voltamos para o segundo tempo. Chicão e Júnior ainda batendo boca.
Band Esportes, o canal de todos os esportes. Muito bem, meus amigos do esporte, estamos de volta. Vai começar o segundo tempo, 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro. É a final do Campeonato Brasileiro de 1980, que foi disputado no dia 1º de julho, no Maracanã, com 154.355 pagantes. E o Flamengo conseguindo fazer aí o seu segundo gol com o Zico aos 44 do primeiro tempo. Cartão pro Júnior, né? Cartão amarelo, uma falta em cima do Chicão. Deixa eu esclarecer uma coisa que eu disse no primeiro tempo, que o Flamengo estava jogando por resultados iguais porque tinha uma campanha melhor que do Atlético ao todo do campeonato. Na verdade não é isso. O Flamengo teve uma campanha superior ao do Atlético na semifinal, né? O Atlético perdeu um jogo e ganhou outro. Aliás, o Atlético empatou um jogo, né? 1-1 em Minas com o Internacional, ganhou o segundo por 3-0 em Porto Alegre. Então ele fez 3 pontos. Outra coisa diferente. Na época eram 2 pontos por vitória e não 3. Então o Atlético fez 3 pontos em 2 jogos. Já o Flamengo ganhou os 2 jogos de Curitiba. E ele fez 4 pontos. Olha lá, renda recorde no Brasileiro, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Então, por ter jogado, o Flamengo, por ter vencido os 2 jogos, somou 4 pontos. 4 pontos. O Atlético Mineiro, uma vitória e um empate, 3 pontos. Por isso, por ter tido uma campanha superior na semifinal, o Flamengo jogou essa final diante do Atlético Mineiro por 2 resultados iguais. Do jeito que está, se acabasse o jogo agora, o Flamengo venceria o campeonato. Aí João Leite, começo de segundo tempo. E você, amigo assinante do Band Esportes, podendo relembrar conosco esta grande final de 1980. Primeiro tempo, os gols do Flamengo foram anotados por Nunes aos 7 e pelo Zico aos 44. O gol do Atlético Mineiro foi aos 8 minutos do Reinaldo. Pedrinho. Temos uma alteração aí no Atlético Mineiro. Entrou o Silvestre no lugar do Orlando, lateral direito. O Orlando deve ter sentido alguma contusão, porque na verdade o Silvestre era um zagueiro, né? Aí Carpegiani. E na época não tinha o 3-5-2. Né? Júlio César acabou perdendo essa bola para o Pedrinho, mas a recuperação do Zico para a corrida do Carpegiani. Tita, quase saiu a tabela ali, mas já subia a bandeira de Romualdo Arpe Filho. Toninho Cerezo. Éder. Ainda o Éder para a corrida do Reinaldo. E o escanteio para o Atlético Mineiro. Foi o que marcou. Foi o último toque. Bom, a gente vê o Raul Plasma aí com a camisa cor de abóbora, né? Uma laranja, né? E ele foi o goleiro que introduziu a camisa colorida aqui no futebol brasileiro, né? Antigamente o goleiro jogava inteirinho de preto, mas o Raul foi o primeiro a inovar e ele começou a jogar no Cruzeiro, porque ele começou no Cruzeiro, né? Uma camisa amarela, depois virou moda, né? Todo mundo aí usa e abusa na tonalidade, né? E nos desenhos. E também Júlio César, cruzamento, a bola passou pelo Nunes. Depois até tornou-se obrigatório, né, o goleiro usar uma camisa diferente da preta por causa do árbitro, né, para não confundir. O árbitro sempre ficar de preto, então não podia jogar com a camisa preta mais o goleiro para não confundir com o árbitro. Depois o árbitro passou a jogar com a camisa, a trabalhar, né, com a camisa amarela, outros camisa azul, vermelha, né. Então o goleiro já podia jogar com a camisa preta se quisesse, mas aí ninguém mais se interessou em jogar com o preto.
Júnior. Aí do Júnior. Lançamento à frente buscando o Nunes. Saiu bem na marcação Nunes. Olha o cruzamento, deu um tapa na bola. João Leite. Mas não tinha ninguém no Flamengo na área, né? Dá uma olhada só. Ele sai com muita facilidade. Silvestre, cruza. Olha se tem alguém ali, ó. Não tinha ninguém. Quem tinha que estar ali era ele próprio, né? O Nunes. Tá valendo. O Jorge Valença ficou pedindo uma falta ali do Tita. E agora parado o jogo. Toninho, linha de fundo. E o desarme do Jorge Valença, escanteio para o Flamengo. Não, deu o último toque do Toninho. Também não, foi falta do Toninho. Luizinho sentindo ali, né? Um zagueiro. O Atlético já tinha perdido, já, né? Teve que fazer alteração no intervalo, saída do Orlando, lateral direito para a entrada do Silvestre, um zagueiro central improvisado. Tá com problemas ali com o Luizinho, né? E a imagem em cima do Aragão. Aí está jogando o Atlético Mineiro com Toninho Cerezo. Chicão. Pedrinho. E ali o Geraldo no aquecimento. Júnior. Volta por trás. Olha a corrida do Nunes. Nunes e Osmar Guarnelli, né? Hoje as bandeirinhas de linha de fundo tem uma mola. Antigamente era um pedaço de pau. Sim, o que era um perigo, né? É. Hoje em dia, não mais, né? Osmar Guarnelli, inclusive, jogou no Botafogo do Rio muito tempo, jogou na Ponte Preta também. E por ter jogado no Maracanã, no Botafogo durante muito tempo, conhecia esse Maracanã aí com poucos, né? Pedrinho. Aí Marinho. Mais atrás para o Raul. Tita. Andrade. Aí o Tita faz a inversão lá para a direita. Mas vem o corte de cabeça de Jorge Valença. Toninho. Carpegiani. Tita. De primeira para o Zico. De frente para o gol. Olha o Galinho. Invadiu e a falta em cima dele. Quase em cima da linha da grande área. E a linha faz parte da grande área, hein? Quase um pênalti para o Flamengo. Veja só. Uma falta dessa hoje, né, Dudu? Cartão amarelo, hein? Com certeza. Não aconteceu nada. A falta do Luizinho. E daí pro Zico era pênalti, né? Ah, com certeza. Será que vai entrar? Vamos acompanhar. O Júnior batia muito bem daí também. Mas ali com o Zico no time, ninguém se atrevia a bater a falta, né? E já fizeram o sinal para o banco para a substituição do Luizinho. Tá ali o Júnior e o Zico. E o time todinho do Atlético na barreira. Olha como eles andavam. Tinha que voltar, né? Será que voltou? Não tinha nem 6 metros. Tá certo. Aí o jogador reclama. Reclama do quê? Tá certo, tem que voltar. Agora, tem que ser a lei tem que ser para todos, né? Tem que funcionar e valer para todo mundo. Porque às vezes você vê um árbitro exigir de um time e não exige do outro, né?
Mas aí, no caso, o Aragão, até agora, a meu ver, a atuação dele é impecável. Um cartãozinho amarelo aqui, que hoje em dia se dá, mas antigamente não se dava, né? E o Reinaldo toma um cartão amarelo por reclamação. Aí o Geraldo, número 13. No lugar do Luizinho, saiu contundido. Problemas pro Atlético, pro técnico Procópio Cardoso, porque não podia mais fazer alteração. Qualquer outra dor de barriga aí que ele venha ter em relação ao time, não tinha mais nada para fazer. Isso, repito, naquela época só eram possíveis 2 alterações para o time. O Aragão está dizendo, essa é a posição, se andar de novo vamos mandar voltar. A cobrança do Zico sobre o gol do João Leite. Olha que o Palinha fala para o Aragão, né? O jogo inteiro falando, e agora nesse momento em especial, né? Aí o jogador toma um cartão vermelho, reclama que foi expulso. Ele vai falando, não fiz nada. Não fiz nada. Chicão. Olha o toque do Pedrinho, beleza. Silvestre. Para a corrida do Reinaldo. Ele e o Marinho. Sentiu o Reinaldo. Esse foi um dos dramas dessa partida. Porque o Reinaldo ele vai ficar em campo. O Atlético não tinha condições de fazer alteração. Ele sentiu ali a parte posterior da coxa direita e vai jogar. Ele vai continuar. 11 minutos e 40 do segundo tempo. 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro. A contusão ali do Reinaldo. Uma fisgada daquela, senhor Mani. Pique, nem pensar, né? Não tem a menor condição. O jogador vai correr daquele jeito, né? Olha lá, com a bandeirinha levantada, a bandeira amarela, né? O Romualdo Arte Filho, que foi o outro auxiliar dessa partida. O Romualdo que apitou, inclusive, a final do Mundial de 86. Né? Entre Alemanha e Argentina. No México, na cidade do México. É uma falta para o Flamengo. Tá ali o Toninho para fazer a cobrança. A cobrança do Toninho. Bate, rebate. Olha, João. Olha só como é que pegou essa bola, João Leite, hein? Essa pegou naquela chamada, pegou pelo rabo. Sabe que o João Leite foi quem iniciou esse movimento aí, Atletas de Cristo, né? Ele começa com o João Leite. Bela defesa, puro reflexo do João Leite. Ô, Nunes, que presentão, mas não soube aproveitar. Toninho Cerezo. Cerezo meio apagado no jogo, né? Também. Vê muito no jogo Palinha, o Chicão, o Éder. Mas o Cerezo meio apagado. Nossa Senhora. Esse carrinho por trás. Acabou de entrar, hein? O Geraldo. Acabou de entrar. O Geraldo está jogando agora como lateral direito e o Silvestre foi para a zaga ao lado do Osmar Guarnelli para substituir o Luizinho. Nunes. Júlio César. Falta em cima dele do Geraldo. E o tempo ia passando e só dava Flamengo, hein? Mesmo o Atlético perdendo por 2-1. Repito, esse resultado dá o título pro Flamengo, né? Júnior. De novo pra cima do Chicão. Foi desequilibrado pelo Geraldo, não marcou nada o Aragão. Ombro contra ombro, né? Jogo do corpo.
2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro. Você, amigo assinante do Band Esportes, acompanhando conosco a final do Campeonato Brasileiro de 1980. Relembrando aí essa grande partida. Seis horas e 21 minutos, quando foi jogada essa partida no segundo tempo, 27 graus. 15 minutos, né? Naquela época, a FIFA ainda permitia o cronômetro em exibição para o torcedor. Olha a fita do Reinaldo no meio de 4 jogadores do Flamengo. Quer dizer, ainda voltando a esse tema, né? Quer dizer, qual o problema do cronômetro ser visível, né? Aos olhos de todos, né, que estão no estádio, torcida, times, técnicos, é até bom, né? Só que de maneira, para mim, equivocada, a FIFA não permite isso. Hoje em dia não mais. Eu, para mim, porém, que não vejo um problema nenhum. Eu não vejo um problema nenhum também. Olha a chegada do Atlético, Palhinha, falta no Raul. Ele marcou falta no Raul. Os dois jogaram no Cruzeiro muito tempo, né? Foram campeões da Libertadores, mas perderam na época a final do Mundial Interclubes. Foram 2 jogos com o Bayern Munique. Um jogo lá em Munique, o Cruzeiro perdeu por 1-0, e o jogo da volta no Mineirão houve um empate em 0-0. Inclusive o Raul conta no livro dele que quando ele foi jogar em Munique, era temperatura negativa e nevava, e o goleiro do Bayern era o Sepp Maier, que foi campeão do mundo em 74 com a Alemanha. E o Sepp Maier foi lá levar uma luva para ele própria, para as condições climáticas da época. E o Raul achou aquilo que era uma pegadinha, não quis pegar. E depois ele até conta que hoje eu me arrependo, me envergonho dessa situação, né? Porque o Maier foi muito educado em levar uma luva para mim, porque no Brasil não neva, né? E o Maier sabia que era uma situação diferente para o Raul. O Raul nunca tinha vivido aquilo. E de maneira cavalheira, foi lá levar uma luva para o Raul poder jogar aquela partida contra o Bayern Munique. Ele achou que fosse uma pegadinha. Algo do gênero, né? E não quis a luva. E não jogou com a luva. E o Cruzeiro acabou perdendo o jogo por 1-0. Muito, muito frio. Na semana seguinte, o Bayern desembarcou aqui no Brasil com a temperatura superior a 30 graus positivos, né? Claro, no Mineirão. Mas o time alemão se retrancou muito bem, Dudu, e segurou o resultado em 0-0, e o Bayern ganhou aquela final do Mundial de Clubes. Não foi nada em cima do time, nada. Foi desarme legal na bola. Olha o Reinaldo. Lembra que o Reinaldo tá com aquele problema na coxa, hein? Olha lá. Marinho. Toque de primeira com o Zico. Ele tentou entre as pernas do Chicão. Você não tá gostando do Chicão, né, Dudu? Júlio César. Olha o Flamengo chegando pela esquerda. O levantamento. João Leite e Tita. E a falta do Tita em cima do João Leite. Você viu o Tita? Ele não afina pra ninguém, não. Não afinava, né? Hoje em dia. Não sei como é que anda o Tita, mas quando ele jogava. Aí o Toninho Cerezo. Éder. E desses jogadores que participavam dessa final, Sormani, quem tentou ser técnico foi o Toninho Cerezo e agora o Raul, né? O Raul. O Júnior, né, que está comentarista hoje em dia, mas foi técnico do Flamengo. O Carpegiani, que inclusive participou do Mundial de 1998 dirigindo o Paraguai na Copa da França. O Adílio é técnico da categoria de base lá do CFZ, né, o clube de futebol do Zico. O Zico é o treinador atual da seleção japonesa. Esses são os técnicos da equipe do Flamengo, né? Já do lado do Atlético Mineiro,
O Osmar Guarnelli. Opa. Olha o Nunes. Pegou errado na bola. Pegou mal, hein? Pegou muito com a parte de dentro do pé. Mas eu dizia, o Osmar Guarnelli vem trabalhando como treinador. O Toninho Cerezo. Acho que só, né? O Éder é gerente de futebol do Atlético Mineiro hoje em dia, né? Aí o Palinha. Éder aberto lá na esquerda. Deu para ver que no lugar do Reinaldo tá ali o número 7, o Pedrinho. Olha só a bola pro Reinaldo. Gol! Do Atlético Mineiro, Reinaldo. 21 minutos do segundo tempo e mesmo machucado. Tudo igual no Maracanã. 2 para o Flamengo, 2 também para o Atlético. Dudu, acho que provavelmente o Marinho pensou, né? Machucado, o Reinaldo não vai fazer nada. Não deu a mínima para ele. Perdeu o time da bola, o Marinho. A bola passou, ele passou da linha da bola. Não conseguiu fazer o corte. E o Reinaldo, como que não querendo nada com o negócio, foi lá. Tocou muito bem na bola, com muita categoria. E fez o gol de empate. Esse resultado em empate daria o título para o Atlético Mineiro. Mas a gente tem aí 21 minutos do segundo tempo. Tem muita bola para rolar ainda. Será que o Atlético segura? Será que o Flamengo vira? Será que o Atlético amplia? Amplia não. Chega a vitória? Ali o Reinaldo. E aí o Adílio. Olha lá, 21:40. Olha o tamanho dos rádios dos repórteres. Tita vai fazendo fila. Tita. Desarme lá atrás o Silvestre. Chicão. Éder. Jogaço, né? Jogaço, jogaço. Pedrinho pôs velocidade. Falta do Manguito. Sentado ali, ó. Pessoal de pé aqui embaixo. É a saída do Carpegiani para a entrada do Adílio, senhor Marinho. Vai ficar aquele meio campo conhecido, né? Andrade, Adílio, Zico e Tita, né? O Carpegiani que sai foi o técnico do Flamengo quando o Flamengo ganhou o Mundial em cima do Liverpool. E a Libertadores em cima do Cobreloa do Chile. Júlio César. 3 jogadores do Atlético Mineiro, sai jogando o Júlio César. Adiantou demais, aí ele falou, quem vem? O Chicão. É melhor tirar o pé da bola. Mas você viu o pontapé que o Cerezo não acertou nele por trás? Impedimento do Palinha. E agora expulsou o Reinaldo. Ele já tinha o cartão amarelo, ficou na frente. E o Aragão falou, você está machucado. Isso, agora ele cai. O Aragão pede a maca. Olha, Dudu, esse para mim foi um dos erros do Aragão nesse jogo. Não havia necessidade nenhuma. A gente tinha 24 minutos do segundo tempo. Você acresce o tempo no final do jogo. Não há necessidade nenhuma de expulsar um jogador em função disso. Para mim foi um erro importante do Aragão nesse jogo, viu? Era um bom árbitro, sem dúvida que sim. Mas aí o Aragão errou feio. Errou feio. Não se expulsa um jogador em final de campeonato por um lance desse tipo. Concordo com você. Não se expulsa. É querer aparecer mais do que o jogo, né? Do que os jogadores. Esse foi um grande erro do técnico, do árbitro José de Assis Aragão nessa final, prejudicando muito, mas muito o Atlético Mineiro. Porque mesmo machucado a gente viu. Até gol o Reinaldo fez. Agora confusão, e aqui no Brasil, como sempre acontece, repórteres invadindo o campo, dificuldade para reiniciar a partida, né? Lá 24 minutos e meio nesse momento. A gente está vendo ali o cronômetro. Todo mundo dentro do gramado. É uma farra aqui no Brasil. Isso acontece até hoje, né?
Isso aí é algo que precisa acabar, né? Aliás, aconteceu sábado. No Mineirão. No Mineirão, Cruzeiro e Santos. Exatamente. Esse é o Procópio, de camisa branca, técnico do Atlético Mineiro. Jogou no Cruzeiro também. E ali a marca para o Reinaldo. O Reinaldo aí, estava expulso, pegou, deitou e falou assim, eu tô machucado, não vou sair andando. Quero a marca. Bom, e a confusão começa novamente. Já estavam saindo ali os repórteres. E deve estar ali no meio o Reinaldo. Está de pé. Com certeza. O Reinaldo está ali fazendo gesto assim, ó. O Atlético está sendo roubado, me parece, né? Não tenho tanta certeza assim não, mas me deu essa impressão do gesto. E a gente que não acaba mais, hein? Eu repito, né? O que a gente estava dizendo agora há pouco, Dudu. Essa farra precisa acabar no Brasil. Agora vai saindo o Reinaldo. A gente tem aí já mais de 3 minutos de paralisação. E agora sim, vai para o vestiário o número 9 do Atlético Mineiro, expulso, Reinaldo. Você, amigo assinante do Band Esportes, acompanhando a final do Campeonato Brasileiro de 1980. E toda a confusão armada até que os repórteres saiam. Tendo muito trabalho ali os policiais. E o trio de arbitragem ali, ó. Agora, é importante também a gente fazer uma ressalva, né? Será que o Reinaldo falou alguma coisa? Se não falou, nada. Só pelo gesto dele ter ficado ali em frente à bola impedindo a cobrança da falta, não justificaria o cartão vermelho. Agora, se ele xingou, falou alguma coisa pro Aragão, aí já é outra história, né? É bom fazer essa ressalva. Mas pelo que a gente viu aí, nem pro Aragão ele estava olhando. O Aragão veio correndo. Não deu a impressão. O Aragão já vem correndo com o cartão vermelho para punir o Reinaldo em função dele estar retardando o início da partida, né? Então é importante dizer isso também. Tudo isso aí que a gente viu na televisão nos deixa claro de que houve um grande erro do Aragão, prejudicando demais a equipe do Atlético Mineiro. E de novo vão lá os repórteres. E a partida ficou paralisada ali uns 3 minutos e meio mais ou menos. Osmar. Presente essa bola para o Júnior. E aí tome contra-ataque. Nunes. Olha só, ainda o Nunes. Encara a marcação. Bela finta, Nunes. Bateu pro gol. Gol! Do Flamengo, Nunes. Agora que corte, hein? Que corte que ele deu para cima do zagueiro Silvestre do Atlético Mineiro. De novo na frente, o Flamengo, 3 para o Flamengo, 2 para o Atlético. 37 minutos do segundo tempo, Sormani. Que corte. Esse foi o diferencial dessa jogada, né? Porque no primeiro lance o Nunes tenta o cruzamento, não consegue. Aí o Silvestre acha que ele vai de novo cruzar aí com o pé direito, não com o esquerdo, como ele fez na jogada anterior. De repente o Nunes dá esse corte, o Silvestre fica completamente batido e na saída do João Leite ele bate embaixo da bola, encobre o goleiro atleticano, fazendo o terceiro gol do Flamengo. 37 minutos do segundo tempo, a gente tem pelo menos
mais 8 minutos, mais os acréscimos, vão ter aí mais uns 12 minutos de jogo. Tempo para o Flamengo tentar segurar esse resultado e o Atlético buscar o empate, porque esse resultado dá o título ao Flamengo. Éder. E o Atlético Mineiro com um jogador a menos. E agora o Atlético avança o Palhinha, né, para jogar de centroavante. Deixa ele e o Pedrinho lá na frente. Avançou um pouquinho mais o Cerezo para fazer a ligação do meio campo. O Cerezo jogando mais a função do Palhinha. E o Chicão vai ter que correr por todo mundo ali na frente da zaga, né? João Leite e Nunes. E a falta do Nunes em cima do João Leite. E tem pressa. Chicão. Aí de novo ele. Osmar. Toninho Cerezo. Jorge Valença. Passa para ninguém ali a tranquilidade do Toninho. E recua essa bola para o Raul. Que coisa engraçada, né? O goleiro fazendo isso hoje. Antigamente, né? Ali o Adílio. Vai entrar o Carlos Alberto no Flamengo. Oh, que falta em cima do Júlio César, hein? Falta do Geraldo. E vai sair o Júlio César para a entrada do Carlos Alberto. Carlos Alberto, na verdade, é um lateral, né? Tirando aí um atacante, o Cláudio Coutinho. E colocando o Carlos Alberto para o jogo. Falta para o Flamengo, vai Zico direto para o gol, só acompanhou o João Leite. Bola veio rasteira, ele buscava o canto direito baixo ali do goleiro atleticano. Olha o Zico, ó. Olha o pique do Zico, pôs o corpo à frente. Se estranha com o jogador do Atlético. E o Flamengo está vencendo, 3-2. Adílio. Vai chegar o Toninho, não? Você viu ali, a bola batendo na linha, era cal na época, não era pintado, né, como é hoje, né? Lembrando que na semifinal o Flamengo ganhou do Curitiba por 2-0 e 4-3. Na final perdeu por 1-0, está ganhando agora por 3-2. Portanto, a partir da semifinal, o Flamengo fez 9 gols. Desses 9 gols, 4 do Nunes, 3 do Zico. Apenas 2 desses 9 gols não foram marcados por essa dupla. Na vitória de 4-3 do Flamengo sobre o Curitiba, o Carlos Alberto, esse que entrou em campo, fez um gol. E o Anselmo, um atacante do Flamengo que está no banco, mas não participa da partida, né? Também fez outro gol. Veja só, 9 gols em 4 jogos, 7 da dupla Zico Nunes. Olha a proteção ali do Manguito. Proteção do Raul. E aí o Flamengo cozinhando literalmente o Galo. Imagina, final de Campeonato Brasileiro, 40 do segundo tempo, 3-2, um jogo difícil. Chicão. Aí o Geraldo. Lançamento que buscava Toninho Cerezo. Pico na bola do Júnior. Olha quanta gente. Dentro e fora do campo, né? Como é típico no Maracanã. Pressa do Geraldo. Aí o placar 3, Flamengo 2, Atlético Mineiro. Levantamento lá na grande área. Carlos Alberto. Tita de primeira com Zico. Ó, o Adílio já se mandou aqui pela esquerda. O Nunes pela direita. Zico.
E o corte do Silvestre. Roubou Nunes. Bola muito forte para o Adílio. Será que ele vai chegar? Chegou. Levantamento para a grande área, muito alto e muito forte. Não chegou nem o Nunes, nem o Tita na bola. Éder. Corte de cabeça do Marinho. Tita. Ajeitou essa bola com falta. Parece que ele ajeitou com a mão, né? Como no primeiro tempo. Exato. O Aragão marcou. Quer dizer, veja como faz falta agora o Reinaldo, né? Com um jogador a menos e precisando fazer o gol, ele perde o Reinaldo, que aliás tinha feito os 2 gols do Atlético nessa final, né? Lembrando que ele também fez o gol do Atlético no jogo da ida, né? 1-0 em Belo Horizonte. Quer dizer, era um jogador que o Atlético dependia demais. Vai chegar ali o Adílio para fazer a cobrança? Não, vai deixar para o Júnior. Andrade. Adílio. Nunes. E o Flamengo só vai gastando tempo. Vamos caminhando para 45 minutos do segundo tempo, para o final do jogo. A falta em cima do Andrade. E olha que o Osmar chegou e acabou acertando um soco no rosto do Andrade. Não sei se pegou, mas que teve a intenção, teve. Adílio. Carlos Alberto. Tita. Falta em cima do Tita. Jorge Valença encara ali o Aragão. E agora eles vão demorar mais 8 minutos para bater essa falta, seu irmão. Porque a gente já está com quase 45, né? Pelo menos aqui no meu cronômetro. Mas os acréscimos tem mais uns 4 minutos de jogo, pelo menos. Então esse tipo de jogo, né, parando a todo instante, favorece o Flamengo, não o Atlético. Os jogadores do Atlético não deveriam se comportar dessa maneira, mas é difícil, né? Final de campeonato, perdendo, se sentindo prejudicado, o jogador fica realmente com os nervos à flor da pele. É compreensível tudo isso. Olha lá, 45,5 quase. Olha só o Toninho batendo pro gol, batendo direto para fora sobre o gol do João Leite. Cadê a bola agora? E agora, hein? Essa bola foi lá para a torcida. Então, o policial que vai se caminhando ali. O João Leite cruza os braços. O torcedor lá no fundo, na geral, dizendo, ó, acabou o jogo. Aí pede a bola o Aragão. Chicão. Lançamento à frente, buscava Jorge Valença. Que fogueira, hein? Olha o Palinha correndo atrás do Raul. Falta em cima do Manguito. Falta do Palinha. Se confirmando esse resultado, esse título brasileiro seria o primeiro título da história do Flamengo. 154.355 pagantes no Maracanã, acompanhando a final do Campeonato Brasileiro de 1980. 3 Flamengo, 2 Atlético Mineiro. Bom, já todo mundo ali na beira do gramado. Falta que favorece o Flamengo. O Campeonato Brasileiro foi criado em 71, ganho pelo Atlético Mineiro.
72 e 73 o Palmeiras, 74 o Vasco, 75 e 76 o Inter, 77 o São Paulo, 78 o Guarani, 79 o Internacional. Esse aí era o ano de 1980. Na marcação ali o Nunes, tiro de meta para o Atlético Mineiro. Osmar. E aí já no desespero. E com um jogador a menos, muito difícil. Júnior. Tita. Fazendo a embaixadinha ali o Tita. E na frente do Chicão. É. Ó, vai acontecer. Ó. Tá fora, o Chicão tá fora. Que entrada do Chicão. Quer dizer, fez uma embaixadinha ali. Pegou o Chicão. E falou, aqui não. Mas ele deu um tremendo de um pontapé ali no Tita, né? E expulsou o Palhinha também ali agora, tá vendo? Então ele expulsa, nesse mesmo lance, ele expulsou o Chicão e o Palhinha. O grande erro do Aragão nessa partida foi expulsar o Reinaldo. Esse foi o grande erro que prejudicou demais o Atlético Mineiro. Né? A expulsão do Reinaldo aos 24 do segundo tempo, logo depois de ele ter feito o gol de empate do Atlético Mineiro. A expulsão do Chicão foi merecida e o Palhinha deve ter dito um monte de coisa ali para ele, acabou tomando também o cartão vermelho. Mas a expulsão do Reinaldo, a meu ver, extremamente rigorosa e injusta, prejudicou demais o Atlético Mineiro. Não vamos dizer com isso que o Flamengo ganhou o campeonato por causa dessa expulsão. Não dá para dizer isso. Mas que ajudou, não resta dúvida que ajudou. Mas que o Flamengo também tinha muito mais time que o Atlético, também ninguém tinha dúvida disso. Acho até que com o Reinaldo em campo, o Flamengo teria condições de ganhar o jogo, como está ganhando aí por 3-2. Mas que foi muito beneficiado com a expulsão do Reinaldo, eu não tenho a menor dúvida disso. O Aragão tinha problemas e mais problemas ali. Então no Atlético Mineiro foram expulsos o Reinaldo aos 24 e agora o Chicão nessa bordoada, né? No Tita. E o Palhinha por reclamação. Ou por ofensa, né? Se fosse no judô, poderia ter sido uma Ashibaraia. Como? Ashibaraia. Ashibaraia é isso aí. É o rodo. Exatamente. No Rio de Janeiro, conhecido por banda. Agora, com 3 jogadores a menos, perdendo o jogo por 3-2, acho que a situação cabeça aí quente demais, né? Olha o que tinha de gente à beira do gramado. Essa farra no Rio de Janeiro é um negócio que chama atenção. Tita. Mas o Tita teve um comportamento semelhante ao do Edilson, né? Naquele jogo final do Campeonato Paulista, Corinthians e... Opa! Olha só. Já imaginou se o Flamengo toma esse gol? O Atlético com 3 a menos? E o que o Raul Plasman foi fazer ali, hein? Vai terminar, hein? Tá aí, final de jogo, Flamengo campeão brasileiro de 1980. 3 para o Flamengo, 2 para o Atlético Mineiro. Primeiro título do Flamengo, Sormani. Exato.